Mas a gente pode colocar o esporte em diferentes gêneros. A gente pode colocar o esporte na comédia romântica, que é o mais comum. A gente pode colocar no new adult, assim, que também é super comum durante a faculdade dos Estados Unidos, que, enfim, os esportes são uma coisa muito relevante lá, né, no período da faculdade. Mas eu acho que no livro é muito bom porque você tem um tempo ali para explicar algumas regras ou explicar bastidores de como funciona e assim abrir mesmo para o leitor. Quando a gente vê livros que têm protagonistas masculinos ou protagonistas femininos ou ambos, né, juntos, o que a gente quer ver ali é justamente a gente quer se entregar para aquela história, né? E eu acho que assim, acho que exatamente o que você falou, Bia. Quando a gente tem duas mulheres em quadra, a gente, ou né, em campo, a gente entende o que elas precisam passar. Mas quando tem dois caras, tem um outro nível de questão. No episódio do podcast do Publish News dessa semana, falamos sobre Sports Romance. Essa é a expressão que tem aparecido na lista Nielsen Publish News de mais vendidos frequentemente nos últimos tempos. Conversamos com Júlia Barreto, editora sênior da HarperCollins Brasil, e com Frine Georgakopoulos, editora de aquisições sênior da editora Arqueiro. Falam sobre este subgênero, ou tema do romance esportivo, suas definições, a importância do esporte nas narrativas, a influência da internet e da cultura pop, as expectativas do público em relação aos personagens, a representatividade e a empatia nas histórias. E também com a participação de Paula Drummond, editora de aquisições da Alt, selo da Globo Livros. O podcast é oferecimento da MVB América Latina, um livro e Câmara Brasileira do Livro. A Câmara Brasileira do Livro realizará de 13 a 15 de maio de 2026 a quinta edição do Encontro de Editores, Livreiros e Distribuidores e Gráficos, o EELDG. Serão 3 dias de conteúdo estratégico, networking qualificado e troca de experiências com os principais profissionais do setor editorial, no Casa Grande Hotel Resort Spa, no Guarujá, em São Paulo. As inscrições para participação presencial ou online já estão abertas no Simpla. Basta procurar pelo nome do evento ou acessar cbl.org.br. E garanta sua vaga e aproveite os descontos dos primeiros lotes. Este é o episódio 410 do podcast do Publish News, do dia 24 de fevereiro de 2026, gravado no dia 23. Eu sou o Fábio Errara. Esse episódio conta com a participação de Beatriz Sardinha. E não se esqueça de assinar a nossa newsletter, nos seguir nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, todos os dias com novos conteúdos para você. E também nos siga no YouTube ou no Spotify, onde você pode comentar, dar sugestões e até 5 estrelas. E agora, Júlia Barreto e Frine Georgakopoulos. Primeiro eu queria agradecer a Júlia e Frine por estarem aqui com a gente nesse começo pós-carnaval, né? Espero que tenham aproveitado bem. E de um assunto que a Júlia, quando você participou, já faz um tempo, né? Eu fui ver, já faz um tempinho, já que tinha cantado essa bola, né? Ela tinha Eu não comentado, lembrava que eu tinha cantado. né? Que era falar de sports romance, ou romances esportivos, não sei como falar ao certo, mas a gente percebeu que tem uma variação muito importante na lista Publish News Nielsen, né? E queria de vocês primeiro uma definição, né? Afinal, o que é isso? Quer começar, Juliana? Olá. Assim, eu não considero nem como um super subgênero do mundo de romance, assim, é mais uma premissa, porque no fim livros com esporte, né. Mas a gente pode colocar o esporte em diferentes gêneros. A gente pode colocar o esporte na comédia romântica, que é o mais comum. A gente pode colocar num new adult, assim, que também é super comum durante a faculdade dos Estados Unidos, que, enfim, os esportes são uma coisa muito relevante lá, né, no período da faculdade.
Mas eu também já tô vendo esporte em romantasia, romances com esporte em romantasia, então a gente pode, ser bem criativo quando a gente tá falando de romances com esporte. Mas, no fim, são histórias que envolvem ou atletas de diferentes modalidades esportivas, ou muitas vezes também são pessoas profissionais que trabalham com atletas, então tem vários, eh marqueteiros, relações públicas, presidente de algum clube, tudo que está ligado ao mundo do esporte também entra nessa categoria de sports romance, pelo menos essa é a minha definição, não sei se a Frini tem alguma coisa a acrescentar. Concordo, obrigada pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje conversando sobre isso, porque só assim para eu praticar esporte, gente, só na base do romance, entendeu? Porque a aptidão física, assim, zero. Mas sim, eu concordo e eu acho que o esporte, ele também traz, coisas diferentes nessa questão, por isso que ele não é exatamente uma subcategoria do romance, porque ele pode trazer só essa parte, né, uma camada de tensão e que a gente fala de stakes, né, para a história, porque pode ser uma camada de questões com expectativas, pode ser uma questão física, pode ser uma questão, de se provar, né, dependendo de qual esporte ou de qual, agregado a gente está ali no meio, né, de marketing, de dono de time, às vezes até chefes de torcida. Então, tem muita coisa envolvida com o esporte além do praticar, e ele traz muita coisa para o romance, ele traz essas camadas que são super divertidas, né, então é uma delícia. E assim, sem contar, gente, momento aleatório que eu já ouvi outros podcasts do Publish News, então eu sei que a gente pode sair em algumas tangentes. Pessoal, a gente está acabando de sair de uma Olimpíada de Inverno e tem Copa hoje em dia. Depois que a gente lê livros sobre esporte, a gente assiste esporte, fanficando tudo possível e imaginável. Pessoas que estão ouvindo hoje, estão assistindo, eu não sei se vocês também são assim ou se só eu, mas eu fico assim, não, olha só, aquilo ali dava uma história boa, hein? O que será que está rolando entre aquelas duas pessoas, aqueles dois times, de não sei o quê. É maravilhoso, gente. Dá outra camada até para assistir esporte. É incrível. Não, indo nessa tangente, tem uma coisa que é, eu vou acompanhar a Olimpíada de Inverno, mas pelo curling, que, tipo, quem não sabe é panela e vassoura no gelo. Mentira, ou xadrez no gelo também, né, pra quem gosta. E tinha uma história de uma italiana que ficou muito, sei lá, todo mundo falava dela, tal, uma figura bonita, e uma das coisas era que ela fazia dupla com, né, uma das categorias é que, e eles não são amigos, eles não são nada, são apenas, aí começava uma história, né? Mas como assim? Eles não trocam ideia, eles só ficam gritando no gelo? Enfim. E agora, Paula Drummond, editora da Out. O esporte ele é um tema relativamente recorrente, né, há bastante tempo na literatura jovem, né, seja ela jovem adulta ou new adult, enfim, ou como um detalhe da narrativa, por exemplo, um protagonista esportista, tanto quanto, de fato, um livro que se passa em torno do esporte, né, do evento esportivo. E aí com um fio narrativo bem claro, né, de início de temporada, o início do campeonato, até, né, vai culminar na final, e aí pode ser que ou né, o protagonista perca o campeonato e isso traga uma lição, né, para essa pessoa que foi começado, né, a alimentar ao longo da narrativa, ou vai ser campeão, e aí a explosão, né, de todos os sentimentos, em fogos de artifício, felicidade. Acho que tem alguns motivos para isso, né? O esporte é um ambiente em que favorece, né, várias possíveis dinâmicas narrativas. Então, você primeiro, as pessoas geralmente têm uma condição física, né, muito boa, né? Então são pessoas consideradas muito atraentes, com corpos muito sarados, etc. Né? Isso no romance é sempre uma coisa que a gente vê bastante. E o esporte em si, ele favorece dinâmicas de rivalidade,
de amizade, ou vocês não se gostam no esporte, eles não se gostam no esporte, mas precisam colaborar no time, ou eles se gostam fora, mas o esporte faz com que eles joguem contra o outro, sejam rivais, enfim. Ainda tem os outros companheiros de time, então favorece criar ali grupos de amigos. Isso, por exemplo, no hockey é muito, os romances de hockey é muito comum, né? Assim, uma série se girar em torno de um grupo de amigos, pela natureza do esporte de hockey, que é bem, digamos, os times são meio familiares, assim, né? Tem essa coisa da camaradagem masculina. Então, eu acho que mais recentemente, né, que a gente começou a ver esse termo, né, romance de rock, mas não significa que seja uma novidade, né? Eu acho que a gente anda dando nomes e criando subgêneros, né? Mais recentemente, acho que também isso está ligado às redes sociais, né? E essa coisa de colocar cada livro em sua caixinha e do leitor saber exatamente o que ele vai ler, o que ele está consumindo, né? O que ele pode esperar naquela história. Um argumento, né, de venda, enfim, um jeito de vender essa história de uma maneira mais direta para esse público-alvo. E aí, recentemente, e aí não acho que seja uma coisa ligada às Olimpíadas de Inverno, né? Que algumas pessoas até levantaram isso. Eu acho que, na verdade, o interesse pelas Olimpíadas de Inverno, especialmente pelo hóquei e a participação artística, talvez tenha a ver muito com a popularidade desses romances, né? Um caminho meio inverso. É, e, e a gente tem. É engraçado, porque eu ando dando umas entrevistas e as pessoas são muito curiosas sobre os livros de futebol, por exemplo, né? Esporte muito popular no país. E o hóquei, né? Por que, sei lá, um livro de futebol ainda não aconteceu, um de hóquei aconteceu? Mas eu acho que é a naturalidade do esporte, né? Eu acho que a gente tem tipo, um pouco mais de dificuldade com outros esportes, tipo beisebol, mas o hóquei, bem ou mal, é, você faz o gol, né? Se você bota o disco na rede, é gol. Eu acho que isso é familiar, mas também acho que tem aí uma coisa que é quase uma fantasia, vai, da gente ser transportado aqui no Brasil, né? Que não faz parte da nossa cultura, né? Os esportes de inverno ser transportado ali para um mundo que é perto, mas não é o nosso 100%. Então, talvez pode ter aí alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que, de maneira geral, os esportes, eles sempre vão ter, né, um espaço ali, né, se a gente falar do New Adult, que são histórias que geralmente se passam, que bem comumente, né, se passam em faculdades, especialmente nas gringas, né, americanos, o esporte é uma coisa importante até para você entrar nas universidades, então muitas narrativas giram em torno de atletas, né, que têm a vaga na faculdade por causa do esporte, e isso já faz com que eles não possam falhar, enfim, aí já cria outras camadas, né, de complexidade para essa narrativa, mas eu acho que o esporte ele dá um meio de campo ali, com o perdão do trocadilho, ele dá um meio de campo ali que favorece vários tipos de possibilidades narrativas, de proximidade forçada entre os personagens, enfim, e essa coisa da rivalidade e da amizade, né, que o esporte gera, eu acho que também sempre atrai, né, os leitores. Eu acho que uma coisa interessante é pensar por que que livros conseguem passar algumas dessas histórias tão bem, né? Eu já vi entrevistas de pessoas falando que existe uma dificuldade, por exemplo, em filmes de retratar esses esportes, porque você tem que criar uma cena espontânea, né? Então, por exemplo, não é fácil recriar um toque de bola do futebol, por exemplo. Aí eu queria ouvir um pouco de vocês, o que que vocês acham que os livros podem trazer de tão bom dessa ficcionalização do esporte, assim? O que que é legal de ver isso em livro? Eu acho eu já ouvi falar quando estavam filmando Ted Lasso, né, que tipo, é super difícil filmar futebol, o Ted Lasso conseguiu aí uma coisa que poucas pessoas conseguem e é uma dificuldade que cineastas enfrentavam. Mas eu acho que no livro é muito bom, porque você tem um tempo ali para explicar algumas regras ou explicar bastidores
de como funciona. E assim, abrir mesmo para o leitor e tipo, sempre tem o personagem meio perdido que você vai usar para explicar as regras e você, enfim, você pode voltar lá e entender melhor. Então eu acho que até para quem não conhece muito das regras do esporte, é um pouco mais fácil de você entender o que está acontecendo, naquele lendo um livro em vez de vendo um filme. E como a Frini falou, assim, eu acho que o esporte traz uma coisa muito legal para quando a gente tá falando de romance, essa tensão que não soa artificial, assim, é essa rivalidade que não parece boba. Pô, a gente tá falando, sei lá, atletas na Copa do Mundo, atletas nas Olimpíadas. Então você consegue entender, como a Frini falou, os high stakes, você consegue entender a tensão, você consegue entender até às vezes ele dá um ótimo motivo para conflito mesmo, que não parece bobo, é que parece um conflito real. Então torna até um pouco mais sincero, assim, a dinâmica dos personagens. Eu acho que é isso que eu gosto tanto no sport romance. Tem uma coisa legal também que às vezes, quando a gente está seguindo qualquer tipo de esporte que seja, digamos que, né, conhecendo ou não as regras, a gente está meio que no meio de um histórico, porque se você segue aquele time do que quer que seja, ou aquela equipe, ou aquele atleta há muito tempo, você tem todo aquele histórico. Ou quando você começa, você cai meio que de paraquedas e precisa saber, né, de pessoas ao seu redor o que está acontecendo. No livro é legal porque ele te dá o início e te dá todo o histórico do que você precisa saber ali, e às vezes faz um recorte específico de coisas que a gente está acostumado a ver, né, no dia a dia de qualquer esporte, mas ele foca naquilo. Tipo, vou dar um exemplo. A gente publica um livro chamado Partindo para o Ataque, da Ana Huang, e é sobre futebol. E o nosso protagonista masculino, ele mudou de time. E a gente sabe, a gente vê principalmente no Brasil o quanto isso acontece, o quão é importante quando um atleta muda de time, o que isso quer dizer, como as torcidas ficam, como os colegas de time ficam, né, se abraçam ou não aquilo, e qual é e a gente sempre vê com aquele olhar de técnico de sofá, né, tipo, todo mundo tem uma opinião sobre aquilo, se é a favor ou não, porque foi por causa de dinheiro, ele não tinha lealdade ao time, porque não sei o quê. Sempre tem uma essa tensão, essa treta, essa discussão, né, meio que que a gente leva em consideração. E nesse livro a gente vê pelo ponto de vista dele o porquê que ele fez isso. E o quão difícil foi e o quão, complicado é nos conflitos internos dele. Então, assim, claro, a gente dá uma romantizada ali, porque estamos aqui para ler, né, tipo, com a imaginação e não estamos falando aqui sobre realidades nesse sentido, estamos romantizando aqui a situação. Mas é muito legal, porque tem muitas aí quando a gente vê isso acontecer na tela, a gente fica meio assim: "Hum, mas o que será que estava passando pela cabeça daquele jogador, não é mesmo?". Então é um jeito de, tipo, às vezes a gente romantizar algumas coisas, nesse caso o futebol que é, né, é uma coisa muito, que está muito no nosso dia a dia sendo brasileiro, né. E olhar por um outro ponto de vista também, e é muito legal. Então eu acho muito bacana, eu acho que de um certo jeito também humaniza algumas, principalmente para quem não conhece as regras ou não segue esportes, humaniza também esses atletas, né, porque às vezes quem segue está acostumado, quem não segue às vezes, a gente não tem essa noção do não é simplesmente amarrar o tênis e sair correndo e você vai fazer parte de alguma coisa, sabe, tipo: "Ah, vou lá". Você tem todo um treinamento, você tem toda uma expectativa, você tem, às vezes, uma vida inteira dedicada a uma coisa só, né, tipo, a poucos minutos a cada 4 anos, e daqui a 4 anos você vai poder fazer isso, né. Então, assim, é é tenso, gente. Eu acho que esporte é incrível, envolve muita coisa, envolve muita paixão, principalmente quando a gente que é latino, e quando a gente lê sobre isso, só tem mais uma camada pra gente torcer ainda mais. É, e é assim, na minha ignorância, você vê esportes que são inusitados para o nosso dia a dia, Uhum. né? Do tipo, sei lá, esportes de inverno, por exemplo, tudo bem, a gente viu agora, etc.
Mas existe uma forma mais. Isso é mais fácil para do tipo, imaginar, vamos fazer uma. Acho que a Harley que lançou de futebol, não foi, Julia? E falar assim, se, tipo, tem tanta gente que gosta de futebol no Brasil, é mais fácil marketear para essa pessoa, divulgar para essa pessoa, ou isso é indiferente? Eu acho que vai depender muito do gênero, né, que a gente tá falando. Por exemplo, New Adult, a gente importa muita coisa dos Estados Unidos e do Reino Unido, e daí acaba importando os esportes que são relevantes lá, futebol americano, o hóquei, mais esportes de inverno. Em comédia romântica, mais adultas, assim, eu acho que até tem um leque maior de esportes e de opções. Vai depender também do nome da autora, porque às vezes a gente nem vai usar diretamente o sports romance como a grande gancho do livro, a gente vai usar o nome da autora que, por consequência, escreve romances de esporte. O Te Vejo na Final, que é o nosso livro de comédia romântica de futebol, é um romance gay, e muito legal porque é isso, você consegue trazer muitas referências ao esporte, ao futebol brasileiro. E assim, por ser também um romance gay, ele é super cheio de críticas ao futebol brasileiro. Tem várias ali alfinetadas e a gente mudou alguns nomes também para não ser processado, mas é legal brincar. O Aislan, né, o nosso autor, ele fala muito sobre isso, que ele: "Ai, como que eu tive a ideia desse livro?" Ele falou: "O que que é o mais próximo da realeza no Brasil?" Porque estava tendo aqueles romances com a realeza britânica e tudo mais, e ele falou: "Como eu poderia traduzir isso para o Brasil?" E daí ele pegou os jogadores de futebol e criou o romance em cima disso. Então, mas a gente vê de tudo. Eu, assim, estou procurando, se alguém souber, eu quero muito publicar um romance de vôlei, porque é a minha paixão. Então, por favor, me mandem aí originais sobre isso, porque eu tô desesperada. Maravilhoso. Eu acho, assim, falando em cima do que a Júlia falou, eu acho que tem uma coisa que também é importante, assim, é engraçado, porque eh, a gente não tem mal tem inverno, né, ainda mais esporte de inverno. Então pra gente o hóquei funciona muito bem, porque a gente romantiza isso, a gente não tem a realidade pra gente falar, mas não é exatamente assim. Eu conversei com editoras, estrangeiras que têm, times de hóquei, e elas falaram assim: "Pô, pra gente não funciona, porque a gente sabe que os caras não são legais assim, ou que não funcionam dessa forma, então pra gente o que funciona é futebol, porque a gente não tem time de futebol". E a gente aqui vê o oposto, às vezes é mais fácil a gente fazer um marketing de futebol, porque a gente conhece, mas ao mesmo tempo tem aquela coisa do tipo, eu ouvi um comentário muito bacana, a gente estava comentando sobre um dos nossos livros que tem futebol, e o pessoal assim: "Espera aí, mas o protagonista masculino é legal? Ele é maneiro?" Aí eu falei: "Cara, é óbvio que é". Ele: "Ah, não, mas é porque como era de futebol, eu pensei que ele seria, tipo, o vilão da parada", porque a gente tá acostumado com os bastidores do futebol que nem sempre, né, são os nem sempre eles, são tudo o que deveriam ser em termos de exemplo, né. E a gente sabe, todo mundo é humano, todo mundo comete erros, mas às vezes, né, pisam mais do que deveriam na bola. Então é mais difícil a gente dar aquela romantizada e embarcar, né, nessa. Mas realmente, olha, Júlia, vôlei, Júlia, vôlei tem tudo. Gente, e assim, tem fofocas atuais das nossas jogadoras brasileiras, não precisa ir Maravilhosa. fora disso. Exato, exato. Eu queria perguntar, eu ia justamente citar essa questão do vôlei brasileiro feminino, porque eu queria relacionar um pouco isso com a questão da internet, porque eu acho que nos últimos anos, edições de Olimpíada principalmente, tomaram outra proporção assim na internet, no Twitter, no quesito de ficcionalização das pessoas, né? Então você vê, sei lá, um VT de um jogo que uma delas não apertou a mão da outra, você já cria toda uma narrativa de rivalidade entre elas, assim. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre a importância da internet também, na popularização dessas obras, porque eu acho que muito também passa pelo que o público já começa a especular em torno disso. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre isso. A Fini pode começar dessa vez. Você é fofa você, né, joga pra cá nessa situação. Ah, vamos lá, eu acho que, assim, a gente tem essa questão que a gente fanfica tudo, né, quando a gente
vê nessa Olimpíada de Inverno, o que deu, gente, a atleta americana que é de hóquei feminino, que tem os 3 irmãos mais velhos, que são jogadores e que estão lá, né, torcendo por ela, o que a gente já começou a falar: "Meu Deus, eu leria um livro sobre isso e tal", a gente já começa a fanficar muito disso. Então vem muito, acho que o esporte vem muito nesse sentido de internet. É uma coisa que a gente está muito acostumada a ter, eh, a gente romantizar mesmo, que foi como o Fábio falou: "Poxa, mas eles são só atletas, eles não têm um histórico aí, eles não são, sei lá, vizinhos, eles não são ex, eles não são futuros, eles não são irmãos", né, tem qualquer coisa ali para aumentar o drama. Então, vem muito, as pessoas comentam bastante, sobre tudo na internet, e eu acho que, assim, tem muito, eu acho que o romance, de, esporte tem muito disso também dentro, dentro da estrutura dele, ele traz muito o olhar externo, né, então eu acho super, super tem a ver. Tem um livro que a gente, publicou, agora a gente saiu com o segundo agora, que é de uma autora, alemã chamada Selina May, e a gente fez, o primeiro é Aprendendo a Fingir e o segundo é Aprendendo a Perdoar, e eles são new adults, eles se passam dentro de faculdade, e também tem o sports romance aí no meio, tem o futebol. E veio também, tipo, a gente fica sabendo porque as pessoas comentam na internet, porque, sei lá, às vezes veio de fanfic, e aí o negócio cresce de uma, né, de algo que a gente não estava esperando, e acaba super ressoando e fazendo sentido para a lista também. Então acho que tem um pouco dessa história. Eu não sei exatamente se eu respondi a sua pergunta ou se eu saí em outra tangente, que é tipo assim, eu sou PhD e saí em tangente, tá, gente? Foi mal. Eu ia complementar a Frini que eu acho que super ajuda. Assim, eu acho que às vezes a internet é que dá a ideia para alguma dessas desses escritores fazerem a história. Uhum. É uma fonte de inspiração, assim, o mundo real, querendo ou não. Claro, a gente sempre vê isso em qualquer coisa, não só com o esporte, sempre tem que tomar cuidado quando a gente tá falando de pessoas reais, para não passar de um Sim, limite, para não ferir ninguém, não ofender ninguém e ficar falando, tipo: "Ai, na minha cabeça vocês não são namoradas, porque vocês não estão se comportando assim", que daí são outros 500, né. exato. Mas eu acho que ajuda, eu vejo, tipo, edits de vôlei e, assim, às vezes não é nem edit de chip, edit que eu digo é, tipo, vídeo do TikTok, sabe, não é nem vídeo de chip, é, tipo, literalmente um compilado de jogadas de super incríveis das jogadoras, com uma música super trend, e eu acho que isso ajuda super a popularizar o esporte e vai gerando conteúdo. A gente acabou de publicar agora em janeiro o Patinando no Amor, um livro YA, que teve a série na Netflix, e Uhum. que, assim, foi tudo pensado para coincidir com a Olimpíadas de Inverno. E é um assunto, assim, que dá pano pra manga, ainda mais quando a gente tá falando de patinação no gelo, né, que se tem um esporte que a gente quer saber se aqueles patinadores são um casal, se são ex-namorados, se são alguma coisa, é a patinação no gelo. Então e a gente, tipo, o nosso marketing usou de conteúdo, tipo, casais da vida real que patinam juntos ou que já patinaram. É uma forma de falar indiretamente do livro, relacionando para o mundo real e talvez criando um interesse maior nos leitores. Às vezes acontece, só um adendo, foi muito curioso, aconteceu o oposto com a gente, até com um esporte que eu até fiquei assim, seria considerado. A gente tem uma série da Elsie Silver, que é Small Town Cowboy, que é Chestnut Springs. Mas o primeiro livro, chamado Sem Defeitos, o protagonista masculino, ele é um atleta de rodeio, né? Ele participa e toda a questão é justamente sobre ele ter a força física ainda, porque ele já está chegando numa idade que ele deveria se aposentar, só que é aquela questão toda, né? Quem eu sou sem o meu esporte, sem a minha função. E há pouco tempo, num rodeio nos Estados Unidos, um atleta que é brasileiro viralizou essa imagem porque ele deslocou o braço e filmaram ele colocando de volta. Ele mesmo, tipo, ele parado assim, ele coloca o braço de volta e, tipo, sai. E o cara todo assim, jovem, sabe? Todo paramentado, com colete, não sei o que e tal. A quantidade de DM que eu recebi falando: "Meu Deus, é igual ao Reds, é o Theo,
não sei o quê, porque era, tipo, remetia ao que esses personagens passam nos livros, sabe. E eu fiquei assim: "Gente, era uma coisa da vida real, de rodeio, e o pessoal: "Meu Deus!" E eles comentando do tipo: "O cara não piscou, gente". Era assim, eu fiquei parecia uma cena da série do The Pitt, sabe. Ele botou assim do tipo: "Ai, dei um jeitinho". Ele fez toque e saiu, tipo, andando como se nada tivesse acontecido. E eu fiquei assim: que automaticamente as pessoas lembraram dos livros que passaram. Então, tem muito isso. E aí acabou que vira um comentário, o pessoal fala: "Que livro é esse?" E volta. E eu acho que é exatamente isso, uma coisa que meio que retroalimenta, né, a realidade retroalimentando a ficção e vice-versa. Já ouviu falar em POD? Impressão sob demanda? Nossos parceiros da Livro são a referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o POD da Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo, sem perder nenhuma venda. Né, e eu tenho reparado também que nessa criação de narrativa, né, ou fanficar, tanto faz, eh, eu acompanhei as Olimpíadas de Inverno pela Casa TV. E Também. eles procuram muito isso, né, do tipo, eles querem achar isso, repetem algumas histórias, a história do brasileiro, que eu não vou conseguir lembrar o nome, que ganhou a medalha de ouro, e você fala assim: "Pô, mas o cara é gringo", aí você descobre, não, a mãe dele, não sei o quê, É. e você também. E na verdade é tudo fofoca, e na verdade o esporte eu acho que aí a minha teoria também é de que você não importa se você se identifica, né, não necessariamente, não é um esporte que você faz, sabe, tipo, ou que você acompanha, tipo, o vôlei acompanhou há muito tempo. Mas, pô, ver uma coisa do curly ou, tipo, do bobsled ou o que for, já tem uma coisa interessante. Faz sentido isso? Quer dizer, a gente tá criando narrativa em tudo também, né, inclusive no esporte, que eu não sei se aproxima mais dos livros ou ao contrário, né. Eu acho que o brasileiro tem essa coisa de que a gente gosta de torcer, né, a gente gosta de ter alguém por quem torcer. E quando a gente não entende, né, tipo: "Ah, eu não conheço as regras, eu não sei, são 2 países que eu não faço ideia", porque senão a gente já procura pelos países, assim, quem mais se ferrou historicamente é por quem a gente vai torcer, né, porque é sempre assim. Mas assim, a gente sempre busca qual eu preciso comprar a briga de alguém para eu poder ficar empolgada e não só assistir grandes atletas performando num cenário mundial, né. E aí essas histórias acabam do tipo: "Não, você sabia? Porque fulano é irmão de não sei quem. Poxa, aquele ca a aquele time fez tal coisa". Teve um casal de patinação artística que o coreógrafo é brasileiro, e a gente estamos representado, porque o coreógrafo era brasileiro. Então eu acho que isso traz um pouco, eu acho que essa história traz bastante. E eu acho que se a gente pensa nisso em a gente assistindo, é muito fácil se conectar dessa forma. Se a gente for pensar nisso como livro, ele na minha cabeça, ele automaticamente vira uma camada de conflito do tipo: eu tô diminuindo a minha performance como atleta por causa da minha história com o meu ex, com a minha namorada, com a minha ex-esposa, com o meu irmão, com o time que era meu e agora eu saí, né. Essa parte pessoal tá passando por cima da parte profissional, atlética, que eu tô aqui para mostrar e, né, isso acaba sendo um dos conflitos internos e externos de personagem e tal. Mas quando a gente tá lendo, a gente quer esse drama, e eu acho que quando a gente tá assistindo, a gente quer esse drama, né, a gente quer se envolver de alguma forma, mesmo que a gente não conheça nenhuma das regras, né, porque também tem isso. É, assim, eu sou uma grande consumidora de esportes, assim, viciada. Se eu tô em casa, um canal de esporte está ligado na TV, eu e meu marido, e assim, a gente gosta principalmente de esportes olímpicos, para além a gente nem o futebol talvez seja um dos que a gente menos vê, e a gente É. acompanha faz um tempão, assim, e eu acho que sempre tem, assim, quanto mais você vê, mais você vai conhecendo, vai tendo essas mini curiosidades dos atletas. Nas Olimpíadas, assim, é muito famoso de, tipo, os narradores relacionarem os irmãos, então, tipo, tem o irmão no vôlei feminino e masculino, ou na mesma quadra, né, que a gente tem atualmente também na seleção masculina, que competem entre si, inclusive de posição. Mas nas Olimpíadas a gente e eu acho que isso não é de agora, a gente vê muito esses porque, como a Frine falou, a gente gosta de torcer, então os narradores trazem
essas histórias de superação, essas coisas para você se identificar e você, conhecer mais os atletas para você torcer melhor para os atletas, digamos assim. E como ele ressaltou no que a gente falou, isso é bagagem, isso é material para os livros também, com certeza. Mas eu não sei se é mais ou menos do que já existia, é porque eu acho que é muito diferente o mundo dos esportes e o mundo do futebol. São 2 coisas bem diferentes e abordadas de maneira bem diferente. Então, se você olha só para o futebol, daí realmente não tem muita narrativa, ninguém quer falar que é nada, que enfim, ninguém quer enfrentar nada e em outros esportes a coisa é muito mais aberta, eu acho, essa é a minha opinião pelo menos, então que também dá mais matéria, sabe, dá mais conteúdo. Eu queria ai, Não, e pode eu falar. acho que a minha impressão do futebol, eu gosto de futebol. Desculpa, Bia, só complementando. Eh, eu acho que dá a impressão que o futebol é mais sujo, tipo, eu sou São Paulino e cada vez assim, você, tipo, um monte de sujeira, não sei o quê, corrupção, o cara usando o dinheiro do clube. E eu acho que aí isso estraga um pouco essa magia e essa narrativa. Eu não sei se você gostaria da narrativa, ou você tem aspectos tipo do Vini Júnior, que você tem um aspecto de racismo horrível, e a história que conta por trás disso é a pior possível. Mas enfim. É que assim, eu me relaciono com esses livros, acho que muito por conta da minha faixa etária, que eu acho que eu tô no final do que seria considerado o YA. E também, enfim, por acompanhar vários esportes, saber regras de diversos esportes e por ser LGBT. Então, assim, eu acho que meio que eu sou um dos públicos-alvos desses livros, assim, de certa forma, sabe? E aí, eu acho que eu queria perguntar também sobre a expectativa dos públicos, justamente em relação à parte pessoal desses personagens. Então, e acho que eu queria saber um pouco mais de particularidades que vocês, quando estão lendo originais, recebendo esses livros, olham. Porque, por exemplo, eu enxergo muito uma expectativa do público quando tem 2 protagonistas, masculinos, a expectativa de que tenha uma narrativa em torno do desafio dos 2 de ficar juntos, e por conta do machismo disso. E aí, quando tem 2 personagens femininas, você já cria toda uma expectativa na sua cabeça de público, de que elas vão ficar juntas justamente, mas são coisas diferentes, porque, por exemplo, em esportes com mulheres tem muito mais o estigma de tipo, lésbicas e bissexuais vão participar de esportes femininos, porque é um lugar que elas se encontram. E no caso dos personagens masculinos, é um lugar de exclusão em outro sentido, de eles são a exceção entre os próprios atletas, assim. Eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa expectativa do público com essas histórias nesse sentido também, sabe? Eu acho que, gente, masculinidade tóxica, né, é uma coisa que fere todo mundo, independente se tem homem em quadro ou não. Eu acho que misoginia, homofobia, tudo isso fere tanta gente ao redor e ninguém ganha nunca nada com isso, não, sabe? É o tipo de coisa que, assim, podia, não tem por que existir, sabe? E eu acho que a gente levando em consideração que o público-alvo de livros de romance, independente de ter esporte ou não, é sempre mulher. Independente se ela está na comunidade LGBT ou não, eu acho que a gente sempre busca histórias em que a gente consiga ver algo em que a gente se identifique, tá? Eu acho que eu sou muito a favor de representatividade é essencial. Eu acho que todo mundo precisa se ver e tem que ter algo para todo mundo, mesmo que nem tudo seja para todo mundo. Você tem que ter algo para você e você tem que se ver ali. E muitas vezes eu acho que mulheres são muito, acho que tímida, empatia, a gente está muito acostumado, acho que talvez porque durante tanto tempo em tantos outros gêneros literários a gente teve que meio que se projetar em personagens que não eram nossos, não foram feitos pra gente, mas pra gente conseguir, a gente se achava ali, em características, em formas de falar alguma coisa, em formas de agir de algum jeito. Então é normal a gente praticar isso. Eu acho que quando a gente vê livros que têm protagonistas masculinos ou protagonistas femininos, é, ou ambos, né, juntos, o que a gente quer ver ali é justamente a gente quer se entregar para aquela história, né. E eu acho que, assim, acho que exatamente o que você falou, Bia, quando a gente tem 2 mulheres em quadra,
a gente, ou, né, em campo, a gente entende o que elas precisam passar, mas quando tem 2 caras, tem um outro nível de questão. Eu, quando eu vejo, vamos, né, dar um nome aqui em vários títulos. Quando a gente viu Heated Rivalry, né, vamos trazer, Júlia, não é nosso, mas a gente fala, né? Não, tem Beijo, que falar, Paula. tem que falar. Beijo, Paula. É isso. Quando a gente vê o Heated Rivalry, quando a gente vê coisas assim, não é somente tudo que eles estão passando, que 2 protagonistas masculinos estão passando por ali. Eu acho que a gente está vendo 2 caras, 2 pessoas que querem funcionar, querem que sejam aceitos, porque eles estão com esse conflito e querem que isso não defina eles por completo. E eu acho que isso é o tipo de coisa que mulheres se identificam, independente de identidade e ou sexualidade. Eu acho que a gente está sempre buscando isso. E quando a gente vê 2 caras que têm muita sensibilidade, que têm muitos sentimentos, que gostam demais e que não conseguem, estão buscando como expressar isso, a gente vê isso, a gente entende isso. E sendo LGBT ou não, porque, por exemplo, eu falando pelo ponto de vista de uma mulher hétero, eu fico assim, eu não sei como a cabeça de um homem funciona. Volta e meia eu tô perguntando pro meu marido, do tipo assim, como é que você se apaixonou por mim? Sabe? Tipo, eu quero entender como a sua cabeça funciona, porque a minha cabeça é completamente diferente. E o que a gente busca em narrativas é diferente, né? E quando a gente vê isso, é muito fácil a gente projetar e falar, caramba, eu queria, né? É o que a gente fala de homens maravilhosos escritos por mulheres. Eu queria ser vista desta forma. Eu queria ser valorizada dessa forma. E eu acho que é esse que as pessoas falam que é um fenômeno de mulheres hétero gostando de livros protagonizados por homens gays, né? É muito isso. E eu acho que isso aparece também quando somos nós lendo qualquer literatura queer. A gente tem essa visão, né? Eu acho que a empatia está nesse caso. E eu falo muito, eu volto para a masculinidade tóxica, porque é o que às vezes está no caminho de pessoas, e isso não atinge somente homens, né? Ou pessoas que se identificam como homens, mas todo mundo. Quem se deixa levar por misoginia, por masculinidade tóxica, por homofobia, acaba não entendendo se priva de situações assim, e de sentimentos assim, e de histórias incríveis dessa forma, né? Dentro ou fora da página. Então, assim. Gente, obrigada por ouvirem meu TED Talk, entendeu? Tá, deixa aqui. Eu tenho um PowerPoint. Foi mal. Para concluir essa história toda que a gente trouxe, a gente tá com um agora que eu acho que tem muito a ver sobre isso. Em maio a gente vai lançar Rota de Impacto, que em inglês era o Crash Test, e que é um livro que se passa, são 2 caras, é um romance aquiliniano, aquiliano, eu sempre boto uma sílaba a mais, e que se passa na Fórmula 1. E isso é acho que é tão forte pra gente quanto futebol, sabe? Porque a gente e é um meio tão tóxico também quanto o futebol. Tão que pode ter tanta toxicidade, tanto machismo quanto futebol. E a gente tem aí 2 pilotos, um de Fórmula 1, de Fórmula 2, que tem um relacionamento e ninguém pode saber. E aí, como é que fica essa história, sabe? E assim, agora eu tenho que parar, porque senão vai virar um clube do livro sobre isso, porque eu sou apaixonada por esse livro, tá? Mas e tem essa expectativa, né, da gente saber o que vai acontecer daqui pra frente. Julia, você quer comentar também? Acho que a Frini já falou muito. Eu acho que, e só complementando, muito bem, tá? Desculpa, não era só muito. Expectativas, eu acho que acima das expectativas de quando a gente está lendo um sport romance, são as expectativas gerais de quando a gente está lendo um romance, que é isso que a Frini falou, as expectativas de a gente vai criar uma empatia para os personagens, vai ser uma história de amor bonita, a gente vai torcer para o casal, independentemente do tipo de casal ficar junto. Eu acho que isso se sobrepõe muito mais à expectativa de esporte. E daí o autor vai ter que entrar numa uma corda bamba, que é:
quero trazer se a gente tá falando de um romance contemporâneo, né, quero trazer elementos fiéis ao mundo do esporte, e daí quando a gente tá falando de esporte feminino é uma coisa, quando a gente tá falando de esporte masculino é outra coisa, são mundos bem diferentes. Como eu trago essas questões, esses dilemas, esses problemas reais, né, do mundo do esporte, mas ao mesmo tempo eu torno uma história agradável, torno uma história romântica, romantizada mesmo. Então é um equilíbrio que todo mundo que escritores de romance têm em qualquer tipo de gênero, né, mas, eu acho que no esporte a gente tem muitos exemplos, então, como a Fini falou, futebol principalmente, tipo, a gente sabe a realidade, então, como a gente vai romantizar isso e dependendo do naipe é diferente, mas eu acho que não é uma expectativa de dinâmica entre personagens especificamente, até porque a gente tá nem sempre são só 2 jogadores, mas é uma expectativa de E romance eu no acho, geral, assim. ainda comentando sobre a questão LGBT da coisa, eu acho interessante que esses livros têm um final positivo. Tipo assim, não sei se vocês já perceberam de forma geral, mas eu Sempre, acho bem né, requisito, surpreendente, pelo amor de porque a Deus, norma é que, eu por não exemplo, se tem algum livro com personagem LGBT, ou ele vai morrer durante o livro, ou ele vai ser uma pessoa super triste, entendeu? Então eu acho que o fato de serem livros YA e que tem essa possibilidade positiva, e não é nem necessariamente uma coisa romantizada como se não existisse homofobia no esporte, porque é essa questão que vocês estão falando, né, sobre problemas reais. Mas é um final ok, entendeu? Nenhum deles morreu no processo, o que é muito importante, entendeu? Então, eu acho que essa questão entra muito em jogo, assim, para o público-alvo da coisa, assim, então, enfim, acho que isso é bem importante. Sim, romance, por favor, fim feliz, tá? Se não é fim feliz, é uma história de amor, não exatamente um romance. Aqui, existem várias definições, gente. Aí que é um outro programa, entendeu? Vamos estar com outra história. Mas sim, finais felizes, por favor, precisamos. Eu só deixa eu comentar, e fiquei mais interessado nessa parte também, como editoras, né? De encontrar histórias de sucesso. Né? Aqui, pelo que a gente falou, o esporte aqui é um pano de fundo de regras que você conhece ou pelo menos já estão estabelecidas, então estão ali. Mas eu acho que também o que vocês procuram é que tipo de histórias que vão funcionar para um público definido, né? Uhum. E isso às vezes varia, em algum momento já foi vampiro, outro momento alguma outra coisa. E vocês estão procurando o próximo sempre, né? O que vocês vão ler agora. E, Frini, por favor, eu quero Fórmula 1, tá? Tipo, esse é muito pra mim, por favor. Eu, eu comentei, acho que faz um tempo com a Thalita também, que fazia parte daqui, que a gente tem um clube de pessoas, de editores que gostam muito de Fórmula 1, né? E do romance, enfim. Mas voltando. Que bom. O que vocês procuram, então, e sempre olhando pra frente, né? Então, como encontrar essa história que as pessoas gostem, que vocês gostam também, ou não, nem sempre, mas como que é essa busca? Eu acho que vai depender do momento também do mundo. Então, por exemplo, às vezes a realidade vai pautar o esporte que está em alta e que faz sentido a gente publicar. Pós-Challengers, a gente viu um crescimento de romances com tênis, assim. Sim. Então, a Olimpíada de Inverno ganhando também mais popularidade no Brasil, faz sentido. É que a gente já publica bastante esporte de inverno, né, mas Fórmula 1, por causa também do coisa da Netflix, está se reinventando, tá tendo, né, fãs mais jovens. A gente publica também uma série da Lauren Asher, Rota de Colisão, com base nisso, que a gente viu que, tipo, Fórmula 1 é legal de novo, sabe. Mas para próximos passos é muito ver que esportes estão sendo bons de romantizar, como a gente viu com o tênis. Eu não peguei, no fim não peguei nenhum romance de esporte com tênis, mas vi a trend passando. E uma coisa que eu quero testar muito, que eu falei um pouco no início, é misturar gênero, sabe. Pegar um esporte e colocar numa fantasia, pegar um esporte e talvez colocar num drama mais dramalhão, assim, que vai envolver outras dinâmicas, e daí talvez não tenha
final feliz, mas eu quero testar para ver o que funciona. A gente vai publicar uma romantasia com esporte, ainda esse ano, que se chama The Winged Game, de uma autora que já é nossa, que é tipo uma corrida com grifos. Então, tipo, vai ser legal, sabe? Maravilhoso, maravilhoso. Então, mas é explorar um pouco mais isso, pelo menos é nesse caminho, assim, que eu tô e, por favor, um romance de vôlei eu estou procurando. Pra gente também, eu acho que a Júlia disse tudo, e eu acho que também é super legal quando a gente tem a mescla de, como a gente falou aqui durante o papo, o esporte é uma das camadas, né? Mas a gente tem muitas camadas dentro desse romance. E, por exemplo, a gente publica uma autora chamada Peyton Corrine, que tem dois livros que são de hóquei e patinação. O segundo é mais hóquei, que é Jogando por Controle e Jogando por Amor. Que o grande diferencial dela para mim, dessas histórias, dessa série, dessa autora, é que ela mescla não só dentro de uma faculdade, né, que ele é new adult, então a galera ele está começando a vida adulta na faculdade, ainda está se virando para pagar seus boletos e tudo mais, tem que performar bem no seu esporte, porque muitos são bolsistas, e aí a gente entra com um fator de saúde mental aqui. Então, a gente, que é uma coisa muito forte ligada a esporte também. Então, a gente tem questões de atletas que têm questões com o ensino, que têm certos tipos de neurodivergência, você tem atletas que têm PTSD porque sofreram uma questão muito grande e não conseguem voltar para o gelo, mas são, né, capitães de time, então como é que eles vão fazer? A outra não pode não performar bem porque ela tem que pagar as contas e sustentar os irmãos, mas ao mesmo tempo o técnico dela está tratando ela da melhor forma possível, não está abusando dessa posição de autoridade né, que ela tem e falta dentro de casa. Então, tem várias temáticas ali no meio, e eu acho que isso sempre é muito interessante. Eu acho que eu, Júlia e todo mundo, né, todos os editores, a gente sempre procura as tendências, a gente sempre imagina, tem muita coisa sendo ofertada, né? Que bom. Acho que O Mundo Triste é um livro com todos os livros lidos. Então, assim, que bom que tem muita coisa. Mas o que se destaca, né? O que vai se destacar na lista da Júlia? O que vai se destacar na minha? O que vai se destacar para o leitor brasileiro? Então, acho que essas mesclas, como a Ju falou, colocar algo diferente em outro gênero. No meu caso, eu acho que buscar coisas, né, outros tipos, vamos mesclar com saúde mental, de repente, coisas que vão manter a tendência de quem gosta de ler romance ou quem gosta de ler romance com esporte, algo novo sempre, né? E não mais do mesmo. No fim, o que a gente quer é que o livro se sustente independentemente da tendência, né. Exato. Que daqui a 1 ano, 2 anos, você possa pegar o livro e ele ainda faça sentido para você e não: "Ah, não, é porque naquela época todo mundo estava lendo livro de esporte, então esse é o livro o livro ideal, né, aquele que segue uma tendência, mas se sustenta sem ela também". Exato. Fábio, acho que a gente pode ir para as indicações. E aqui no nosso momento MVB América Latina com Karina e Ricardo. Tudo bem com vocês, gente? Oi, Fábio. Fala aí, pessoal. Tudo bem com vocês? E vocês jogaram aqui uma provocação que eu achei muito interessante. Mas não deixa de ser uma provocação. Falando só que o livro, para ele deixar de ser invisível, não é a qualidade dele, mas a qualidade da informação que envolve ele. É isso? Explica melhor, por favor. Sim. Então, Fábio, toda semana chegam as livrarias, as plataformas, em diversos catálogos, as editoras são atualizadas. Em média, 50 livros por dia são lançados, mas nem todos eles são encontrados pelos leitores. Então, o que separa um do outro? Ricardo, como você vê essa questão? Bom, Karina e Fábio e pessoal que está ouvindo a gente começa pelo básico do básico. Vamos usar um exemplo simples do nascimento de 2 livros. Os 2 livros chegam nos distribuidores, nos canais, juntos, 2
bons livros, você olhando para a qualidade do conteúdo, da história, seja ficção ou não ficção, são livros bons. Qualquer pessoa diria, poxa, esse é um bom livro. Mas um chega com uma informação completa, qualificada, ISBN, descrição, categoria correta, as categorias, subcategorias, imagem alta resolução, sinopse, tudo organizado, usando os padrões Onyx e outros padrões que a gente conhece do mercado. O outro chega com dados incompletos, quando muito básico, título, autor, editor e preço, né? E 3 semanas depois, esse segundo livro praticamente não existe. Praticamente não teve vendas. O que acontece não é porque o livro é ruim, se comparado com o seu colega que chegou todo completo, mas porque a informação que representa, que qualifica esse livro, não foi bem colocada. A qualificação não está boa. A gente está falando de informação, a qualidade da informação é que está diferente, não a qualidade do livro em si. E você acha que o mercado percebe isso? Ou ele coloca só a culpa de não vender no próprio livro? Normalmente a culpa cai no próprio livro, coitadinho, né? Não estamos dizendo aqui, óbvio, que todo livro é bom, que a culpa não é do livro, que existe diferença de qualidade, inclusive isso é mais do que bem reconhecido, né? Então vamos deixar isso bem claro. Mas o mercado muitas vezes só foca na questão, esse livro não vendeu porque não é bom. E aí fica até uma briga dentro da editora, né? Se não vendeu porque o editorial escolheu mal o livro, ou não editou bem, ou o livro não vendeu porque o marketing ou o comercial não fizeram direito do seu trabalho. E às vezes muitas vezes a questão é nesse nosso tema. É a informação sobre esse livro que não está completa, que não está qualificada, que não está padronizada. E aí o livro fica invisível. E um livro invisível, ele acaba não gerando nenhuma repercussão, nem positiva nem negativa, né? Não tem reclamação, porque ninguém viu esse livro, então não tem reclamação sobre ele. Então, a história de falem mal, mas fala de mim, nem existe, porque ninguém nem fala, não fala nada sobre o livro. Então, basicamente, esse livro falta visibilidade, falta ele estar presente, não só na livraria. Ele pode até estar lá na livraria, mas não está presente no conhecimento do leitor. Então, muitas vezes não adianta refazer a capa ou pensar um reposicionamento no marketing se a informação continua desatualizada. A informação desatualizada causa o quê? O que vem como... travei. O que vem como consequência disso? A consequência é que o livro se torna invisível, né? Metadado desatualizado, incompleto, é sinônimo de invisibilidade. O livro existe com informações qualificadas e o leitor tenta encontrar esse livro e encontra apenas dificuldades, não encontra o livro em si. Ou vai encontrar outro, que foi mais bem qualificado, preparado. Nessa conversa você já deu várias pinceladas do que deve ser feito, enfim. Mas o que muda de fato quando a informação está consistente? O que muda é o que a gente... aquela palavrinha que a gente inventou aqui no português, né? Aqui na MVB a gente gosta, eu gosto muito de usar essa palavrinha, que é a encontrabilidade. É o quão fácil ou difícil está encontrar esse livro nas buscas que o leitor faz. E a gente não está falando, eu não estou falando aqui só de busca na internet. A gente está falando de busca na própria livraria. O livreiro tem que conhecer, o livreiro tem que achar, tem que estar acostumado com esse livro. E o caminho é o mesmo. As informações têm que estar completas. Metadados bem gerenciados levam a que o livro seja encontrável. E que um livro encontrável, continuando brincando com as palavrinhas, ele é vendável.
bons livros, boa qualidade de metadados, boas vendas. Basicamente, é isso que acontece. É isso, Fábio. Muito bom. A gente aprendendo coisas novas e não culpe só o coleguinha também. Obrigado, gente. Valeu, Karina. Valeu, Ricardo. Valeu, Fabião. Um abraço a todos. Eu cada vez mais descubro que eu não devo começar logo a ler os livros de vocês, porque eu amo filme de esportes, tipo, séries, e tipo, é onde eu choro mais. Eu lembro que claramente, tipo, eu vi o documentário do Senna, eu chorava igual criança no cinema, sozinho. Mas enfim, inclusive eu queria começar já com uma dica, uma indicação, que todo mundo conhece, Ted Lasso. Eu acho uma das minhas séries favoritas. Robô, que ódio. Desculpa, mas eu não vou falar dela, tá? Porque ela não é de futebol. Por acaso tem, né? Eu acho que é isso que vocês tinham falado. Mas tem uma que é também da Apple TV, né? Que chama... Ai, cadê? Perdi o nome. É do Owen Wilson, que você fala assim, não sei se você sabe, tipo um carinha com... Parece até engraçado, mas eu falo assim, porra, mas que é uma série sobre golfe. Só que é muito boa, porque tem isso, acho que tudo que vocês estavam comentando. Tem o golfe, ok, você fala assim, é um esporte que eu conheço, mas não é que é a coisa mais legal do mundo, né? E aí isso acontece, ele é um cara que, ele era muito bom no golfe, e encontrou um cara novo que joga golfe pra caramba. Ele fala assim, eu vou estar nesse cara. E tem aquela coisa de tipo, o cara já é fracassado, beberrão, separado, etc. E você vai descobrindo as coisas. E isso é muito legal porque tipo, você começa a se envolver com ele e você começa a importar com o golfe também. Que é um esporte que você fala assim, nunca vou me interessar por um cara batendo numa bolinha e sei lá por quê. Aí você descobre que é difícil pra caramba, porque você tenta jogar também. Mas e ele se descobre que o cara, ele perdeu o filho muito pequeno. E aí pega, porque eu tenho um filho de 10 anos, você fala assim, imagina perder um filho de 5 anos. E aí, tipo, aí você começa a entender, então, em relacionamento de pai, etc, etc, etc. E eu perdi o nome. Mas enfim, Stick, que também não é um nome grande coisa, mas vale muito a pena se você gostou de Ted Lasso. Né, Júlia? Então, uma das minhas indicações é Ted Lasso. Pelo menos as 3 primeiras temporadas, é incrível. São jogadores de futebol legais. Você dá muita risada, dá pra fanficar. Eu amo Ted Lasso, amo muito. E assim, tem um certo preconceito, como quem falou, nossa, mas são legais. São legais, o time é incrível. Para além disso, a minha outra indicação é o mangá Haikyuu. Mangá e anime, o Haikyuu. Que é, assim, é o meu mangá favorito, é o meu anime favorito. É sobre vôlei no ensino médio. E o anime é muito bom, dá super pra acompanhar, ele explica direitinho as posições e tudo mais. E assim, gente, eu vendo, parecia que eu ia ter um ataque cardíaco, porque a bola não cai, não sei o quê, e você torce tanto pros personagens, e daí você começa a torcer pro outro time, porque o outro time também tem uma história super linda. E, então, é lindo, é perfeito, eu amo de paixão, eu indico pra todo mundo que quiser. É uma das minhas histórias, assim, favoritas, e tem uma mensagem, assim, de fazer o que você ama, de não conseguir fazer o que você ama, de você mudar a sua paixão por uma coisa, da sua paixão mudar ao longo do tempo. Então cada personagem vai ter uma história e um jeito de lidar com o esporte, com a paixão de uma maneira diferente, que você consegue se relacionar com todos eles. Então eu posso ficar aqui 1h30 falando de Haikyuu, mas vou deixar isso. Bom, eu com certeza esqueci tudo que eu já assisti e li, porque essas questões de indicação, assim, uma tristeza. Obviamente, Heated Rivalry como série foi absurdamente bem adaptado, bem dirigido, bem filmado, bem tudo. Então, super indico Heated Rivalry, que chegou agora no HBO Max.
Vou ser velha e sugerir um filme que os jovens estavam descobrindo agora durante a Olimpíada de Inverno, e eu falei, isso foi formador do meu caráter, entendeu? Porque eu sou velha nesse ponto, que é Um Casal Quase Perfeito, que em inglês é The Cutting Edge, maravilhoso, que é, obviamente, um jogador de hóquei e uma patinadora artística, antes de ser moda, antes de estar tudo. Foi incrível, esse filme é maravilhoso. Tá aí, provavelmente, em algum streaming. E de leitura, gente, eu adoro, eu não sei se o termo certo é HQ ou é mangá, mas é o Fans. Gente, que delícia de leitura, eu adoro, exatamente isso, você torce pelos atletas de uma escola, você torce pelos atletas de outro, eu shippo tipo uns 4 casais diferentes, e assim, eu tenho um problema muito, Rafaela, se você está ouvindo isso, eu tenho um problema muito sério, porque foram todos até o momento e ainda estamos aqui num hiato esperando o próximo, que obviamente não é culpa dela, provavelmente é da autora, porém, fica aqui a minha revolta, entendeu, porque é uma delícia, é uma leitura deliciosa de acompanhar. Fica a minha dica. Eu queria agradecer a Frine por ter ido antes de mim, porque a Júlia roubou a minha indicação que ia ser Haikyuu. Então eu precisei pensar muito rápido e eu vou recomendar o filme, que é uma comédia romântica também, que é Wimbledon. Que é muito legal, muito querido. Amo esse filme. Então, essa é a minha indicação. Esse filme que não é novo, mas acho que combina super com o tema. E é muito querido. Tem Ela e o Cara também, tá, gente? Vale a pena uma menção de honra. Não, e tem que falar uma coisa, tipo, anime, eles conseguem romantizar esporte de um jeito que é outro nível também. Eu maratonei um que chama Blue Box, que é sobre badminton. Pelo amor de Deus, eu nunca vou jogar badminton na minha vida, sabe? Mas é maravilhoso. E você fala assim, nossa, como assim? E eu não parei e eu falei, pô, só tem uma temporada, tá? Eu tenho que assistir. Não, é muito bom. É uma categoria, né? Realmente é uma categoria. Tem o de basquete, tem o de natação, tem o de... Eu vi um de corrida, que é isso. Eu terminei Haikyuu e eu fiquei agora aqui. Não, e tem outra vida pra seguir. Mas, gente, muito obrigado, Júlia e Frine, por dividir tudo isso com a gente e por estar aqui nessa tarde. Valeu, gente. Obrigada. Muito obrigada pelo convite, Flávio, Beatriz. Muito bom. Frine, um beijo. Beijo, Ju. Muito obrigada pelo convite. Amei, gente. Obrigada mesmo. E este foi o episódio 410 do podcast do PN. Obrigado a você que nos ouviu. Se você quiser comentar, avaliar nosso podcast no Spotify ou YouTube, nos ajuda muito. E sempre temos um programa novo toda terça-feira. Até semana que vem. Edição e apresentação de Fábio Errara.